Bom pessoal, olá pessoal do curso de História Aplicada. Hoje nós vamos começar nossos mini cursos, na verdade mini aulas, sobre alguns conteúdos que são pertinentes para o Enem. Hoje vamos trabalhar em destaque a decadência do bloco soviético. Pessoal, como vocês sabem, a Revolução Russa é um dos maiores destaques do pensamento comunista no processo histórico. É interessante a gente fazer um relance aí quando a gente fala em movimento comunista, em Estado comunista, porque é muito interessante lembrar que essas teorias comunistas são teorias ligadas ao pensador, o cientista social Karl Marx. E, segundo o próprio Karl Marx, se a gente fizer uma análise dentro da sua sociologia, da sua análise política, nós sequer chegamos a ter um país propriamente comunista. Então, na verdade, a maioria dessas nações, como Cuba, União Soviética, a China, que se intitulavam comunistas, se intitulavam mais por um desapego ao capitalismo e talvez por uma certa, não semelhança, mas por uma certa simpatia ao pensamento marxista, mas que em prática não exerceram partidos, não exerceram políticas comunistas propriamente ditas. Esse processo do comunismo e do capitalismo, ou do socialismo e do capitalismo, ele fica mais evidente durante o período posterior à Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, nós vamos ter dois blocos que vão se antagonizar política, econômica e socialmente, mas principalmente militarmente. No caso, estou falando de Estados Unidos, comandando o bloco capitalista, e União Soviética comandando a famosa cortina de ferro e o bloco socialista. É bem interessante a gente lembrar que, de um lado, o capitalismo pregava a liberdade como ponto de partida para um sistema político onde os cidadãos teriam uma capacidade plena de propriedade privada, de enriquecimento e de prosperidade. Já o socialismo, pelo menos teoricamente, pregava uma sociedade mais igualitária, uma sociedade sem a exploração da mão de obra, não é? Sem a perpetuação de uma gangorra socioeconômica, onde sempre os mais ricos são mais ricos, os mais pobres sempre são mais pobres. Mas é bom evidenciar que, na prática, nenhum das duas nações, nenhum dos dois sistemas políticos foram, como eu posso dizer, eficientemente práticos em suas doutrinas. Nem o capitalismo gerou essa tal liberdade, nem o comunismo conseguiu, ou o socialismo gerar essa tal igualdade. O problema é que durante a Guerra Fria se desembocaram vários processos. Não chegamos a ter um eventual conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Como nós dizemos, como diria o Raymond Aron, era uma guerra improvável e uma paz impossível, ou seja, duas nações que não iriam entrar em paz. Porém, a guerra seria totalmente uma destruição em massa, já que as duas potências investiam muito no que diz respeito ao ramo nuclear. Então, na verdade, a Guerra Fria ela não passava de um jogo estratégico pela dominação dos chamados países emergentes, já que posterior à Segunda Guerra Mundial e ao fim do neocolonialismo, países da América Latina, países da Ásia e países da África mostravam-se como países muito atraentes para essas duas potências, pois são países que possuem mão de obra e matéria-prima muito barata para o enriquecimento dessas duas potências. Então há uma disputa. Na América Latina, essa disputa ela vai meio que se simbolizar pela implantação de ditaduras militares na América Latina, já que a própria Revolução Cubana e a adesão de Cuba ao modelo comunista, sendo o primeiro país a ser um país comunista dentro da América Latina, ou se dizer comunista dentro da América Latina, afetou muito os Estados Unidos, que acabaram incentivando a implantação diretamente de ditaduras militares dentro da América Latina, no caso do Brasil, Argentina, Chile, Peru, entre outras nações. Na Ásia e na África, a coisa ficou em panos quentes. Apesar da gente ter tido a crise dos mísseis de Cuba, quando mísseis soviéticos em Cuba estavam diretamente apontados para os Estados Unidos, foram os dias do terror, mas na África e na Ásia essa coisa foi um pouco mais séria, porque na verdade os países que estavam entrando no processo de descolonização eram países que tinham sofrido uma colonização capitalista.
Então, obviamente, a maioria dessas nações que se transformavam em independentes eram nações que estavam proeminentemente entrando dentro do bloco socialista, pois fariam, obviamente, uma oposição ao capitalismo. E os Estados Unidos constantemente influenciava, enviando tropas e impedindo a adesão do modelo socialista. Isso faz parte da doutrina Truman, a América, para os americanos, né? Impedir que o bloco socialista vá se expandir pelo mundo. Caso esse foi na Coreia e principalmente no Vietnã. No final da década de 70, a Guerra Fria ela perde um pouco de sua agitação quando a União Soviética se retira do Afeganistão. Na verdade, ela é expulsa do Afeganistão. A União Soviética começa a entrar num certo colapso a partir da década de 80. É fácil de se entender esse colapso. Primeiro, porque o bloco capitalista é um bloco intimamente ligado a uma parceria norte-americana. Então a gente pode dizer que os Estados Unidos chegam a tirar lucro desse bloco capitalista. Quem entra para o bloco capitalista vai ficar à mercê da economia norte-americana. Já do lado da cortina de ferro, o leste europeu, praticamente mais da metade da Europa, se você pegar aí a União Soviética era o maior país da Europa, o segundo maior país era a Ucrânia, os dois estão dentro do leste europeu, juntamente a Tchecoslováquia, a Polônia, entre outros. Essas nações, elas não só estavam submetidas à economia soviética, mas existia um detalhe mais importante, elas eram sustentadas pela economia soviética. Então, se a economia soviética sustenta essas nações, é um gasto constante da União Soviética em relação às suas parceiras, diferente dos Estados Unidos que lucram com suas parcerias. Então, obviamente, isso na década de 80 fica mais claro. A gente pode até citar um exemplo de Cuba. Enquanto Cuba recebeu o apoio soviético aqui na América Latina, Cuba era praticamente uma potência. Cuba era uma grande potência, era um país modelo, um país exemplo na medicina, no esporte, entre outros. Porém, esse colapso ele vai se aguçar com a chegada de um político reformador na União Soviética chamado Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev vai tentar implantar uma série de medidas e essas medidas não vão colaborar para a União Soviética. Na verdade, em 1989, a partir do momento da queda do Muro de Berlim, já ficava muito claro que a dissolução do bloco soviético era uma questão de tempo. E em 91, quando o Gorbachev lança a Perestroika e a Glasnost, duas medidas radicais demais para o que nós temos como modelo socialista. Lembre-se que se eu falar da Glasnost e se eu falar da Perestroika, não são duas grandes medidas bombásticas. A Glasnost significa o fim do monopólio do Partido Comunista, ou seja, não só vamos ter mais o Partido Comunista, vamos ter outros partidos, outras vertentes, uma coisa um pouco mais democrática, uma coisa bombástica. Se eu falar da Perestroika, a transparência econômica, vamos abrir nossa economia para os produtos, para as indústrias estrangeiras, também numa medida bombástica. Só que se tivermos em conta que nós estamos falando de um país que desde meados de 1920, que há 70 anos, está dentro de uma estrutura planificada de um Estado que comanda a economia e de um partido comunista que monopoliza o poder, aí você está falando uma coisa ultra radical. Na verdade, a Glasnost se transformou numa proliferação de entidades comunistas que se rivalizavam entre si. Automaticamente ocorreu, na verdade, uma grande sistemática de corrupção, uma grande sistemática de brigas e de impopularidade política dentro do bloco comunista. A Perestroika, por sua vez, acabou com a transparência econômica, dando ênfase à entrada do capital estrangeiro, que acabava quase que determinadamente matando a própria indústria soviética. Vamos lembrar daquela cena já em 93, do garotinho russo com a Coca-Cola na mão, de frente à McDonald's. A McDonald's teve o seu maior lucro dos últimos 10 anos numa recém-aberta fast food em Moscou. Então, essas duas medidas acabam determinando o fim do que nós chamamos de União Soviética, que em 92 voltaria a ser a Rússia. Rússia que se recupera hoje, através da tentativa de um bloco energético e sob a tutela do seu líder, o Vladimir Putin, mas isso é um assunto para uma próxima aula. Ok, galera? Um abraço, galera História Aplicada, curtam o vídeo, dê uma revisada, boa sorte no Enem.